Vamos falar desses esforços de Lula se recuperar, porque está difícil, a desaprovação está grande há bastante tempo. Mas um dos grandes focos tem sido a pauta da segurança pública. Uma pauta que é cara à direita, mas que a esquerda deixou passar por bastante tempo e agora tenta recuperar e criar uma marca. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para um pacote que pode ajudar o governo federal nessa área. São 8 propostas apresentadas em um bloco e agora elas podem ir direto ao plenário sem passar pelas comissões, ou seja, Pedro Teixeira, a jato. Votação a jato. Conta pra gente como deve ser todo esse processo. Chamei de Pedro Teixeira, Pedro Moreira. Desculpa, Pedro. Conta pra gente os detalhes. É muito Pedro mesmo nessa emissora, Uribe, não tem problema não. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente. Uribe, a gente não pode dizer que, a gente pode dizer que pelo menos o governo conseguiu pautar esse tema, né, esse assunto, porque essas 8 propostas que tiveram a urgência aprovada, elas são fruto de um trabalho do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Segurança Pública, que decidiram elaborar sugestões para enviar para o Congresso, justamente depois que o governo avisou, né, começou aquelas tratativas para enviar a PEC da Segurança Pública para o Congresso Nacional. Esses secretários estaduais, os 27 secretários estaduais de Segurança, participaram das discussões da PEC, conseguiram emplacar algumas sugestões diretamente na proposta que o governo enviou para o Congresso e outras eles elaboraram por meio de projetos de lei. E foi com base nessas sugestões dos secretários estaduais que o Hugo Mota selecionou esses projetos na Câmara que conversam com essas sugestões feitas pelos secretários estaduais. A gente até separou uma listinha aí das 8 propostas, né? A primeira delas, por exemplo, aumenta penas de prisão para crimes de homicídio e lesão corporal grave quando cometidos contra agentes de segurança pública ou seus familiares. Também tem um item que prevê, na verdade, 2 itens que tratam de financiamento da segurança pública. Um que é aumentar os repasses dos recursos que são arrecadados com as BETs para a segurança pública e determinar que um percentual seja direto para os estados, para os fundos estaduais. Os estados também querem receber a posse de bens e de dinheiro que seja confiscado do tráfico de drogas. Hoje já há uma previsão para isso acontecer no caso de lavagem de dinheiro e os estados querem também que isso aconteça com itens confiscados do tráfico quando esse confisco for originário de ações dos estados. Também tem a criação de crimes de obstrução de justiça. Os secretários de Estado alegam que hoje só existe a obstrução, a coação no curso do processo, mas que precisa que seja caracterizado violência. Então eles pedem que seja criado um crime de obstrução da justiça que possa ser aplicado de uma forma mais genérica em qualquer tipo de investigação. Também tem uma proposta com vários itens de aumento da repressão contra organizações criminosas. Nesse item eu achei interessante, Gustavo, a tipificação do crime de extorsão praticado por organização criminosa, que a gente vê acontecendo nas comunidades. Às vezes uma milícia toma conta de um bairro e começa a cobrar dos moradores por serviços essenciais ou até para os moradores desempenharem alguma atividade econômica ali. Isso seria tipificado em um crime. Ou seja, são 8 propostas, né, que a Câmara aprovou a urgência. O presidente Hugo Mota, quando anunciou que ia colocar isso em votação ontem, disse que a segurança pública é uma prioridade para a população, por isso também seria uma prioridade para o parlamento. A urgência foi aprovada e Mota disse que a expectativa é começar a analisar o mérito a partir da semana que vem. Vamos ver, vamos ficar de olho, né, Uribe, para saber se a agenda do Congresso vai ter espaço para tratar desse assunto nos próximos dias. Olha, é um tema que interessa também à direita. Algumas dessas medidas foram muito elogiadas nos bastidores a mim por alguns deputados e senadores de direita. Então eu acredito que algumas medidas vão adiante sim desse pacote, mas tem que acompanhar pelo menos o debate, porque semana que vem volta a Paulinho da Força, volta o debate do PL da Anistia. É um PL que está aí dormindo, mas que não morreu totalmente, que pode acordar a qualquer momento. Pedro Moreira, você sabe bem, então é preciso a gente observar como vai ser o diálogo do Centrão. Pedro, obrigado pelas informações. Larissa Rodrigues, você que olhou com lupa todas essas medidas, quais que você considera importantes e mais, essa tentativa da esquerda de ter uma marca na segurança pública já é antiga. E isso foi preponderante nas eleições de 2018 com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi eleito com essa marca, com essa bandeira. Agora Lula tenta, de uma certa forma, atrair os eleitores de centro também
com essa bandeira. E aí sempre vale uma lembrança que é importante. Os dados oficiais de segurança pública do Fórum, por exemplo, da Segurança Pública, apontam que houve uma queda muito grande, por exemplo, dos homicídios e dos roubos no Brasil. Mas a sensação de insegurança na população aumentou bastante. Uribe, e eu estava até aqui confirmando alguns dados desses projetos, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi que, como tornou-se uma bandeira não só do PT, mas como Hugo Mota pegou esses projetos e colocou na pauta. Me pontuaram que foi uma decisão do próprio presidente. Ontem ele foi às redes sociais, mas não foi um assunto cobrado ou discutido em reunião de líderes. Foi uma decisão de Hugo Mota, primeiro, acordado com o Palácio do Planalto, claro, mas segundo, e vai na linha do que a gente vem falando aqui durante o programa, da Câmara dos Deputados tentar limpar a barra depois da PEC da blindagem. Lá atrás, Hugo Mota tinha dito que era preciso tirar pautas tóxicas da frente, palavras dele, né, essa questão de pautas tóxicas, da lista ali da Câmara dos Deputados e colocar para votar coisas de interesse do país. E quando ele vem às redes sociais ontem anunciar a votação da urgência desse pacote, ele volta a falar isso, que é um pedido da população. E outro detalhe, o porquê esses projetos em específico. Há diversos projetos de segurança pública ali na Câmara dos Deputados, muitos que o governo defende, que tentam uma agenda de esquerda, de fato, na segurança pública e engatinha desde então. Ouso dizer que em todos os governos, não só nesse governo Lula 3, né, mas que teria um acordo entre os 27 secretários de segurança pública de todos os estados, né, dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, de priorizar esses projetos. Então, o que Hugo Mota tenta fazer? Diz que está ouvindo o governo, porque o governo vem pedindo, tenta sinalizar também para a própria oposição, ao colocar alguns projetos que a oposição, leia-se PL bolsonaristas, aprovam na lista desses 8, e pega também um pacote que não vai ter muita discussão internamente com os estados, porque quando se fala em segurança pública, qualquer projeto, aquela PEC, por exemplo, que o Palácio do Planalto enviou, não andou dentro do Congresso Nacional, porque os estados reclamam que seria o governo federal tentando se intrometer na segurança, que pela legislação é de poder dos estados. Então é como se fosse um consenso esses projetos em si. Não necessariamente são os projetos mais importantes para a segurança pública do nosso país, respondendo a sua pergunta, mas são projetos que entende-se que serão facilmente aprovados por ter um apoio não só do governo, mas a maioria deles da oposição e especialmente dos estados brasileiros, viu, Uribe?